Que plano diabólico. Que plano diabólico, maquiavélico mesmo. Se não fosse por aquele pormenor. Se não fosse por aquele pormenor. Quanto ódio, Gilberto. Ô doutor Gilberto, homem rico. Homem bem rico, herdeiro de uma grande família de grande fortuna. O doutor Gilberto, ele odiava a mulher. Tinha ódio pela mulher. Um ódio doentio, patológico, diabólico. Ele odiava. Ele achava que o filho dele não era dele. Desde o primeiro dia, desde que ele viu a criança, desde que ele viu seu primeiro filho Jorge, ele colocou na cabeça: aquele filho não era dele. Aquele filho era do motorista. Aquele filho, ele cismou. Tinha a cara do motorista. Ele achou, criança não tem cara de ninguém. Criança recém-nascida não tem cara de ninguém. Mas ele já era encabulado, desconfiado. E ele achou aquela criança não era filha dele. Aquele menino não era seu filho. Parecia o motorista. Mariana, sua esposa, mulher direita, mulher honesta. Mas ele nunca acusou. Mas dentro dele, ele achava, dentro de sua cabeça, de seu coração, de sua alma, de seu pensamento todo, ele achava aquela criança não era dele. E ele escrevia, ele tinha uma espécie de diário. E ele escrevia, era um livro enorme, e ele escrevia: este filho não é meu. Ela pensa que eu sou o bobo, mas eu não me deixo ser enganado. Eu não sou idiota. Eu sei que o filho é do motorista. Ele mandou embora o motorista. E quando a mulher teve o segundo filho, ele achou que ela estava se encontrando às escondidas com o motorista. O filho, os filhos, quando cresceram, tinham 2, 3 anos, eram a cara do pai. Eram a cara dele, não tinha nada do motorista, era a cara dele. Mas ele, na desconfiança, não via. Era uma época que não tinha DNA. Era uma época que a maternidade era um fato e a paternidade uma presunção. Era uma época assim. Ele escrevia na espécie de diário. Diário é quando se escreve todo dia. Ele escrevia de vez em quando: eu não suporto esta mulher. Ela me traiu. Ela me trai. Eu nunca vou esquecer. E um dia eu vou me vingar. Um dia ela vai pagar bem caro. Muito caro. Esta traição. Ela vai pagar bem caro. Ela vai pagar muito caro essa traição. Ele escreveu folhas e mais folhas, falando de sua revolta, de sua decepção, do amor que ele sentia e não sentia pelos filhos. Eu sinto amor, mas sinto raiva. Quando eu olho para um filho e sinto que ele foi feito no adultério, e sinto que ele foi feito na traição. Mentira!
Era filho dele mesmo. Mas ele cismou. E a desconfiança dói. A desconfiança machuca. E ele vivia atormentado. Suspeitava. Dia e noite ele vigiava a mulher. Dono de uma fortuna muito grande. Morador numa casa enorme. Enorme. Na região do Pacaembu. Este homem viveu atormentado. Este homem se trancava em seu escritório dentro de casa. Biblioteca. Se trancava e escrevia: eu preciso me vingar. Eu preciso me vingar. Eu preciso dar uma lição nesta mulher. Ela tem que pagar. Eu não quero mais viver. Este peso me atormenta. Este peso de ter e não ter filhos. De criar filho do outro. De criar filhos do outro. Me atormenta. Eu não quero mais viver. Mas também não quero morrer. Não quero me matar. Para deixar tudo para ela. Tudo para os filhos bastardos. Tudo para eles. Se eu me matar, tudo será dele. Mas tudo será do outro que virá ocupar o meu lugar. Tudo será dele. A mulher será dele, os filhos são dele. Minha fortuna vai ficar para ele. Eu não vou me matar, mas quero morrer. Eu não vou me matar, mas quero morrer. E ele escreveu folhas e mais folhas, numa letra tremida que demonstrava nervosismo. Ele estava com ódio quando escrevia, manifestava o seu ódio, o seu desejo enorme de vingança. Foi quando ele começou a escrever: meu plano apareceu. Meu plano apareceu. E ele, nas entrelinhas, não escreveu letra por letra, mas nas entrelinhas, o plano dele foi revelado naquele papel, revelado naquele diário, revelado na sua escrita. Ele bolou o seguinte: ele ia se matar. Mas se ele se matasse, tudo ficaria para a mulher. Não. Ele ia se matar, mas todo mundo iria pensar que ela o havia matado. Ele iria praticar o suicídio, mas o seu plano, que era maquiavélico, que era diabólico, colocaria a mulher na cadeia como sua assassina. O plano era inteligente. Para um louco, o plano dele era inteligentíssimo. Ele consulta seu médico. Doutor, estou sentindo umas dores. Eu como e parece que logo depois, parece que a comida não desce. Parece que tem veneno na minha comida. Ele colocou na cabeça do médico esta ideia para o irmão dele. Ele confidenciou: você é testemunha. Se acontecer alguma coisa para mim, se acontecer, eu estou sendo envenenado. Como está sendo envenenado? Minha mulher, a Mariana, ela tem outro. Eu descobri. Se lembra daquele meu motorista? Lembro! Ele é amante dela. E eles estão bolando a minha morte. Ele deve ter comprado arsênico para ela e ela está misturando em minha comida. Mas não tem jeito de provar. Eu, de vez em quando, sinto um gosto azedo na comida e depois tenho dores.
Se acontecer alguma coisa para mim, você sabe o que é mentira. Mentira. Mentira em parte. Mentira em parte. Porque ele havia comprado arsênico, ele. E se autoministrava. Ele se autoministrava pequenas doses de arsênico. Mas se alguém descobrisse, iria pensar porque ele deixou, falando ao médico, falando a seu irmão, falando a sua irmã, ele deixou a entender que era mulher. Que era mulher. Ele foi tomando pequenas doses, até que um dia, ele tomou uma dose maior, teve uma crise violentíssima, foi levado para o hospital onde se constatou o envenenamento. Tentaram salvá-lo, mas era tarde demais. Alta dosagem, alta dose de arsênico, aliada a outras doses que anteriormente ele havia tomado. Ele tomou, ocasionou a sua morte. Lógico. A mulher foi acusada. A mulher foi acusada. O irmão dele veio à tona. O irmão dele foi na polícia e denunciou. Ele, antes de morrer, ele me contou que achava que a mulher estava envenenando ele. O médico pediu autópsia. Pediu autópsia. A irmã dele contou a mesma coisa à polícia. A autópsia revelou. A autópsia revelou morte por envenenamento. Morte por envenenamento. Morte, ele morreu envenenado, assassinado, mentira. Ele se matou. Mas o ódio que ele sentia da mulher fez com que, na sua morte, ele a acusasse. Mesmo tendo pago com a vida esta acusação, ele deve ter morrido feliz. Deve ter morrido feliz, embora a morte por arsênico seja altamente dolorosa. A morte por arsênico é dolorosa. A mulher foi presa. Se encontrou entre os pertences da mulher arsênico que ele colocou. Ele bolou tintim por tintim. Bolou tintim por tintim. A mulher foi presa, acusada de homicídio. O motorista, que já há muito tempo não se via, foi localizado. Não se conseguiu colocar culpa nele, mas disseram, ajudada pelo amante, a mulher caluniada, acusada. A mulher caluniada, acusada. A mulher caluniada, acusada, foi presa. Foi presa. E quem poderia provar que não? Se ele mesmo, antes de morrer, preveniu. Falou de sua suspeita. A mulher ficou 3 anos presa. 3 anos, até os filhos suspeitaram da mãe. Até os filhos suspeitaram que a mãe tinha envenenado o pai. A casa foi colocada à venda. A casa colocada à venda. E foi um dos clientes, um dos interessados na compra da casa que achou aquele compartimento aparentemente secreto no escritório, na biblioteca, aonde ele guardava aquele caderno, aquele livro. Lendo o livro, se constatou o plano dele.
se constatou que a mulher era inocente. Ele mesmo bolou a sua morte, que ele mesmo se suicidou ou não, se assassinou. Ele bolou o seu assassinato. Ele se matou na realidade. Mas aparentemente ele foi assassinado. Um plano maquiavélico, diabólico, bolado por um homem psicopata que achava que os filhos não eram dele. Ele nunca falou pra ninguém. Só naquele livro, no seu diário, é que se descobriu se a casa não tivesse sido colocada à venda, se não se tivesse achado aquele compartimento secreto. Poderia a casa ser derrubada e não achar. Pensar que era um livro como outro qualquer, porque aparentemente era um livro. Aparentemente era um livro, um dos planos mais diabólicos que eu já vi, que a história já viu.